Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos falar hoje um pouco sobre o sistema complemento. Aí nessa figura vocês têm a foto de uma eletromicrografia eletrônica mostrando uma das proteínas do complemento. À sua esquerda vocês têm uma figura dessa mesma proteína, que é a proteína C1, com as suas três subunidades, C1Q, C1R e C1S. Como sempre, após cada aula, peço a vocês então que acessem o exercício disponível nesse link que está aí no primeiro slide, ok? Vamos lá então. De onde surgiu essa história do sistema complemento? O sistema complemento, como eu já disse, ele faz parte da defesa do nosso organismo, da resposta imune inata, mas ele atua em conjunto na ativação de algumas respostas também, da resposta imune adaptativa. O sistema complemento é composto por aproximadamente 30 proteínas presentes no soro sanguíneo. E essas proteínas auxiliam muito na eliminação de micro-organismos presentes no sangue. Mas como que se descobriu esse sistema complemento? Bom, o pesquisador Jules Bordet, ele fazia experimentos com plasma humano, e ele descobriu então que existia alguma substância ou algumas substâncias presentes no sangue que auxiliavam a ação lítica dos anticorpos. Como que ele descobriu isso? Então, nós temos aqui dois experimentos. À sua esquerda, vocês observam, então, um tubo com soro sanguíneo aquecido a 56 graus. Esse tubo, então, após o aquecimento com 56 graus, ele foi resfriado e foi adicionado nele essas bactérias que estão em vermelhinho, juntas nesse mesmo tubo. Essas bactérias estavam vivas ao serem adicionadas. O Jules Bordet observou que, após inserir as bactérias nesse plasma que havia sido aquecido anteriormente, obviamente agora resfriado, havia aglutinação das bactérias, ou seja, elas eram reunidas, porém, elas não eram mortas, elas permaneciam vivas, ou seja, não era observada lise celular dessas bactérias. Em um outro experimento, o que ele observou? Ele não aqueceu o soro, certo, desse indivíduo, e ele adicionou a esse soro bactérias vivas novamente. Ele observou que as células sofreram aglutinação e logo após isso, a morte. O que causava, então, a morte dessas bactérias? Provavelmente uma substância que, ao ser aquecida, perdia a sua utilidade lítica. Ele observou, então, que sem aquecimento havia a morte das bactérias. O que será, então, que ocasionava isso? Certo? Vamos lá, então. Ele observou, então, através dos seus estudos, que os anticorpos, que eram um dos componentes humorais do sistema imune, no entanto, componentes da resposta imune adaptativa, eles eram termorresistentes. Por isso ocorria a aglutinação das bactérias, ou seja, elas eram agregadas pelos anticorpos. Isso a gente já estudou quando estudou o IgG e o IgM, eles fazem aglutinação. As proteínas do complemento são termolábeis e auxiliam na destruição ou lise das bactérias. Então, os componentes que acabavam sendo destruídos quando o soro era aquecido eram os componentes, as proteínas do sistema complemento. E elas tinham uma função extremamente importante, porque elas acabam complementando a ação lítica dos anticorpos. Como ele, resumindo, ele chegou à conclusão que esses componentes termoláveis complementavam a ação dos anticorpos, daí surgiu então o nome do sistema complemento, porque ele complementa a ação lítica dos anticorpos. É uma coisa bem simples de se entender, Bom, o sistema complemento, então, é um dos principais mecanismos efetores da resposta da imunidade humoral e inata, e além disso, ele colabora também porque ele ativa alguns processos da resposta imune adaptativa que a gente vai ver. Nada mais é então do que um conjunto de proteínas séricas e de superfície celular que tem sua atividade biológica ativada por micro-organismos ou outros antígenos. Aproximadamente 30 proteínas compõem esse sistema. É um sistema que complementa a ação lítica dos anticorpos, ou seja, auxilia os anticorpos na eliminação por lise, por quebra
da parede, da membrana celular de células de agentes infecciosos, por exemplo. O sistema complemento ele elimina o antígeno e induz ao processo inflamatório, tendo em vista que durante o processo de ativação do sistema complemento, a gente tem, então, a produção de subunidades do complemento que vão estimular a inflamação. As proteínas do complemento podem se ligar à superfície de micro-organismos, anticorpos ou até mesmo células. Então, a gente tem, por exemplo, as proteínas do sistema complemento se ligando a várias superfícies, não só de micro-organismos, mas eles também podem se ligar à superfície de outras moléculas como o anticorpo, tá? A sua ação é regulada por proteínas reguladoras do complemento. Nós, seres humanos, temos proteínas que regulam a ativação do complemento. E isso é importante, porque se nós não regularmos a ativação dele, nós viveríamos em um processo inflamatório, tendo em vista que, como eu acabei de dizer, o sistema complemento está ligado à ativação da inflamação. As bactérias não possuem essas proteínas, portanto, elas não conseguem regular a atuação do sistema complemento no ataque a elas. Felizmente para nós, isso acontece. Existem 3 vias de ativação do complemento, que aqui a gente chama de vias de reconhecimento do antígeno e ativação do sistema. Nós temos a via clássica, a via alternativa e a via da lectina. A via clássica, ela pertence à imunidade adquirida, porque na verdade, existe a necessidade da presença de anticorpo para ativar essa via. Então, ela depende da ação de anticorpos IgM, que é o nosso anticorpo de resposta aguda, e o IgG, que é anticorpo de memória, tá? Que são produzidos contra micro-organismos. A via alternativa, ela pertence à imunidade inata, porque ela reconhece grupos amino ou hidroxila que estão na superfície microbiana. A via da lectina, ela pertence também à imunidade inata, só que ela necessita de uma lectina ligadora de manose, que é chamada de MBL, que vem do inglês Lectin Mannose Binding, certo? Ela é uma proteína que reconhece o açúcar manose presente na superfície de alguns micro-organismos, por exemplo, como as leveduras. As leveduras têm esse açúcar, essa manose, na sua superfície, que pode ser reconhecida pela via da lectina. Todas essas vias possuem etapa inicial e etapa final. A notícia boa é que a etapa final é igual nas 3. Se a gente entender a etapa final de uma, a gente entende a etapa final das outras 2. A etapa inicial é que é diferente entre as 3, mas a gente vai estudar mais detalhadamente esse processo. Então vamos lá. As vias do complemento, então, diferem em sua etapa inicial, a forma como uma das subunidades do complemento é produzida, que é a subunidade C3b. A etapa final é igual em todas essas vias. Entendeu uma etapa final de uma via, entendeu das outras 2. Vamos então aqui para um esquema geral das 3 vias. Observem que a gente tem somente a etapa inicial das 3 vias. Se a gente olhar para essa figura, a gente observa que principalmente a via alternativa, ela tem um início bem diferente das outras 2. E a via clássica e a via da lectina, elas têm uma diferença bem sutil na ativação ali do início da via. Então, a via clássica ela tem a ativação pela presença de anticorpos ligados ao antígeno, e a via da lectina tem a ativação pela ligação da MBL à manose na superfície do micro-organismo. Tá? Então, a gente vai ver com detalhes as diferenças entre essas vias. Então, vamos lá, vamos para a via alternativa. A via alternativa ela é ativada pela proteólise de C3 em C3A e C3b. Mas o que é isso, professora? C3, C3A e C3b? C3 é a proteína, entre aquelas 30 que eu falei para vocês, a C3 é a proteína mais abundante do sistema complemento, é aquela que está em maior concentração, ok? Mas, ao invés de explicar pelo texto, eu acho melhor a gente explicar essa via pelo desenho, que vai ficar mais fácil para vocês entenderem, tá? Então, vamos lá. Deixa eu pegar uma canetinha aqui para facilitar o processo. Opa! Certo. Então, vamos lá. Opa! Deixa eu apagar aqui. Faz tempo que a professora não grava a aula,
Aí acaba perdendo o jeito, né? Vamos lá. Então, o que acontece no caso dessa via? Tentando ajustar aqui. Bom, aqui vocês veem a clivagem espontânea de C3. C3 é a proteína, como eu disse, mais abundante do sistema complemento. A C3 é uma proteína, então, que está liberada, né, no soro sanguíneo, certo? Então, ela está na circulação sanguínea. E ela sofre clivagem espontânea, né, ou seja, aleatória, a qualquer momento. Então, como vocês estão vendo aí, a C3 lá em cima do vídeo, ela se cliva espontaneamente em duas moléculas, C3A e C3B, certo? C3A, ela é uma molécula menorzinha, né, e ela vai estimular o processo inflamatório, que vai ser um outro momento a gente vai comentar como que essa C3A faz isso. A C3B, ela então, né, é produzida, é uma unidade maior e com frequência ela é hidrolisada, né, na fase fluida e acaba ficando inativa, como vocês estão vendo ali, o C3B inativo, né, em cinza, tá? Só que pode acontecer da C3B, antes de ser inativada, encontrar a superfície de um micro-organismo que esteja dando sopa ali na corrente sanguínea, ou seja, esteja no lugar errado. Quando esse C3B ele encontra um grupamento amino ou um grupamento hidroxila, que são comuns na superfície dos micro-organismos, ela vai acabar reconhecendo e se ligando à superfície desse micro-organismo, como vocês estão vendo aqui embaixo, tá? Então lá, o micro-organismo, certo? E a superfície, o C3B ligado à superfície desse micro-organismo. Agora eu vou pegar a canetinha que agora eu vou conseguir usá-la. Então, o que acontece? Esse C3B, ele vai se ligar à superfície do micro-organismo aqui, tá? E daí vai chegar outra proteína do complemento, que é o fator B, que é esse aqui, que se liga ao C3B, tá? Esses dois juntos vão formar futuramente, né, num futuro não tão distante, uma enzima bastante importante para nós, tá? Então, o que vai acontecer? O fator B ligado, ele vai ser quebrado também por uma outra proteína chamada fator D. O fator D vai converter o fator B em BA e BB. Haverá formação, então, de duas subunidades juntas ligadas à superfície do micro-organismo, chamada de C3b-BB. Tá? A essa proteína com atividade enzimática, C3b-BB, nós damos o nome de C3-convertase. C3-convertase. A C3-convertase, presa na superfície do micro-organismo, vai conseguir quebrar mais unidades de C3 dispersas no soro sanguíneo em C3A e C3B. Vejam que a gente tem, né, muitas proteínas C3 sendo quebradas pela C3-convertase em C3A e C3B, ok? Mas aonde vão essas C3A e C3B formadas em grande quantidade? A C3A, ela vai novamente, né, para um outro estágio, provocar o processo inflamatório, que a gente vai ver depois. E a C3B, algumas delas vão se ligar à C3-convertase, outras vão se ligar à superfície do micro-organismo, certo? Vocês estão vendo aí, então, um complexo, né, proteico formado pela C3B, BB, C3B. Professora, então a C3-convertase ela recebeu mais um C3B na sua composição. Exatamente. Quando a C3-convertase recebe mais um C3B na sua composição, ela se torna C5-convertase. Bom, como o próprio nome já diz, C5-convertase é essa enzima que está ligada à superfície do micro-organismo, ela converte C5 em C5A e C5B, tá? A C5A, assim como o C3A, vai fazer parte, né, de moléculas que induzem o processo inflamatório. E C5B, ele vai, né, começar a formação do que a gente chama de complexo de ataque à membrana, né, que é a nossa próxima etapa, ok? Tudo isso que eu expliquei agora para vocês
é a etapa inicial da via alternativa, tá? Que é a via mais complicadinha para a gente entender, ok? Então, vamos voltar aqui no nosso slide anterior para ver se a gente esqueceu de alguma coisa. Essa via alternativa, então, ela é ativada pela proteólise espontânea de C3 em C3A e C3B. Quando o C3B não encontra nenhum grupo amino ou hidroxila disponível na presença do microorganismo, então se o microorganismo não tiver presente na corrente sanguínea, C3B sofre hidrólise na fase fluida e fica inativado. É o que normalmente acontece quando a gente não tem uma infecção. Mas se C3B encontrar grupos químicos amino ou hidroxila na superfície do microorganismo, eles vão automaticamente se ligar a essa superfície. Tá? Então, dessa forma acontece a ativação. Ocorre, então, a ligação de C3B à superfície do microorganismo de forma covalente, que é uma forma bastante forte. O C3B na fase fluida é inativado rapidamente no plasma, caso não seja encontrada essa superfície de microorganismo. Essa via não envolve ação ou presença de anticorpos. Bom, até agora eu não falei nada sobre anticorpos nessa via. Então, é óbvio, né, que ela não é ativada por presença de anticorpos. Ela, como todas as outras duas, é dividida em etapa inicial e etapa final. E eu deixei um videozinho para vocês, né, para vocês verem como é que isso acontece, tá? Então, vamos lá. Falamos sobre a etapa inicial, né, onde ela finaliza com a formação da C5 convertase e a quebra de uma das proteínas do complemento, a C5, em C5A e C5B, ok? Aqui a gente tem, então, um resumo das proteínas que pertencem à etapa inicial da via alternativa. Como eu já disse para vocês, a C3, e essa tabela mostra isso, a C3 é a proteína do complemento que tem a maior concentração no soro. Nós temos entre 1.000 e 1.200 microgramas dessa proteína por ml de soro. As demais estão em menores quantidades, embora sejam bastante importantes. E nós temos a função de cada uma delas, o que cada uma delas faz. Então, a C3 ela se divide em C3A e C3B, C3B se liga à superfície do micróbio, onde funciona como uma opsonina, que a gente já viu o que é a opsonina, uma molécula marcadora, de superfície de microorganismo, e como também componente das C3 e C5 convertases, que a gente viu lá. A C3A estimula a inflamação, por isso ela é chamada de anafilotoxina. Esse nome vem de choque anafilático, tá? Mas ela é uma importante molécula estimuladora da inflamação. O fator B é uma serina protease, é uma protease, na verdade, e ela ativa, a enzima ativa das C3 e C5 convertases, Então, é ela que faz, tanto na C3 como na C5 convertase, é ela que faz a quebra, de moléculas do complemento que vão ficar perto ali da C3 e C5 convertase. O fator D é uma serina protease plasmática, que cliva o fator B quando ele está ligado a C3B, formando então a C3 convertase. E tem também a properdina, que eu acabei esquecendo de falar, mas ela é uma proteína importante porque ela estabiliza a C3 convertase, na superfície microbiana, fazendo com que ela fique mais firme na superfície dessa proteína, desse microorganismo. Aí nós temos a etapa final da via alternativa. Na etapa final, vocês veem aqui o que a gente viu lá na etapa inicial, no finalzinho da etapa inicial da via alternativa, que são o C3B, BB, C3B, que é a nossa C5 convertase, ligada a C5. Posteriormente, essa C5 convertase ela cliva C5 em C5A e C5B, certo? C5B vai ficar temporariamente ligado a C5 convertase. Quando chegam próximos a ele, três proteínas. Primeiro, a proteína C6. A proteína C6, que é essa que está em verdinho, ela vai se anexar a C5B. Posteriormente, a C7 vai se aproximar e vai se inserir na membrana citoplasmática do microorganismo. Por último, nós temos a C8, que vai fazer companhia lá na C7, para fazer a ancoragem desse complexo, dentro da membrana citoplasmática. E, por fim, nós temos várias proteínas C9, que são essas que estão em verde, como vocês estão vendo aqui,
que se inserem na membrana citoplasmática do micro-organismo, formando um verdadeiro tubo, como se fosse um canudinho mesmo, atravessando de fora a fora essa membrana citoplasmática. Esse tubo formado por várias proteínas C9 do complemento vai formar o que a gente chama de complexo de ataque à membrana, o MAC, tá? Esse complexo de ataque à membrana vai fazer um furo na membrana celular da bactéria. E o que isso vai causar? Vai causar entrada descontrolada de água e saída de eletrólitos da célula. Obviamente, essa célula vai ser levada à morte, né? Então, como não é só esse buraco, só esse poro que acontece, que é formado, vários poros são formados durante toda a extensão da membrana da célula. E isso acaba, então, causando um desequilíbrio osmótico e matando a bactéria, tá? Então, tudo isso, professora, foi necessário para que houvesse a formação de um complexo de ataque à membrana e para que houvesse a morte da bactéria ao final, né, da ação do complemento. Exatamente. Bom, aí aqui nós temos a descrição das proteínas da etapa final da via alternativa, né, proteína C5, C6 e C7 e C8, né, aí no início aqui. A gente tem lá, né, uma explicação do que é que acontece. C5 convertase cliva a proteína C5 em C5A e C5B. C5B se liga a C5 convertase. A proteína C5, né, ela forma então a C5A e C5B. A C5B inicia a montagem do complexo de ataque à membrana, o MAC, na membrana plasmática dos micro-organismos. E a C5A estimula a inflamação, né, porque ele também é uma anafilotoxina. Já as proteínas C6 e C7, né, a gente tem lá que a C6 se une a C5B, a C7 se insere na bicamada lipídica da membrana citoplasmática, né, dos micro-organismos, e a proteína C8 se une a C7, se inserindo na membrana citoplasmática. Posteriormente, para finalizar, a proteína C9, né, ela tem várias proteínas que se ligam ao complexo C5b, 6, 7 e 8, formando poros na membrana citoplasmática dos micro-organismos. Tá? Perdão, gente. Aí a gente tem, então, entre 12 a 15 moléculas de C9, né, fazendo esse poro que atravessa a membrana, tá? A gente tem, então, ali uma observação. C3A e C5A induzem a inflamação aguda pela ativação de mastócitos e basófilos. Essas duas subunidades, elas têm receptores nas duas células que têm mediadores da inflamação. Essas duas células são os mastócitos e basófilos. Então, quer dizer, professora, que quando C3A e C5A se ligam a estas duas células, porque elas têm receptores para eles, elas acabam liberando mediadores da inflamação que vão provocar o processo inflamatório no local onde o sistema complemento é ativado. Tá? Continuando, aqui a gente vê uma figura bem interessante. À direita de vocês, essa figura que está em verde, mostra o poro que é formado, né, por várias proteínas C9, né, em conjunto com C5B, C6, C7 e C8, ok? Aqui, gente, nessas fotos de micrografia eletrônica, é bem interessante porque mostra os complexos de ataque à membrana formando poros na membrana de uma hemácia. Olha que coisa interessante. Obviamente que essa célula morreu, né, pelo tanto de poros que ela teve formado na sua membrana. É exatamente isso que acontece na superfície do micro-organismo. Por isso o sistema complemento é tão importante, né, porque ele vai levar a bactéria ou fungo, né, ou o micro-organismo em questão, à morte por conta desses furos aí, né, que levam à lise celular. Certo. A gente tem também a via clássica de ativação do complemento. Na via clássica, gente, a gente tem a necessidade da presença de anticorpos, né? O que vocês veem aí são dois anticorpos. Aqui, no caso, são anticorpos IgG, como vocês estão vendo, né? Ligados à superfície do micro-organismo. Inclusive, a gente está mostrando, né, o antígeno pela seta vermelha. Nós temos dois antígenos aí, que é a parte do micro-organismo que vai ser reconhecida pelos anticorpos. Notem que esse anticorpo é o IgG, o anticorpo de memória, né? Mas nós podemos também ter essa via ativada por um anticorpo IgM, lembra que ele é pentamérico, então ele é grandão, né? Apenas um anticorpo IgM pode ativar essa via.
ou 2 anticorpos IgG, porque o IgG é menorzinho, né? Como a gente está vendo aí na figura. Na fração FC do anticorpo, que é essa fração que está virada para cima, né, do anticorpo, eu lembro que eu comentei com vocês na aula de anticorpos, né, que a gente tem na fração FC uma regiãozinha nessa fração que tem um sítio de ligação para a proteína C1, né, do complemento. Por isso que a gente diz que tanto o IgG quanto o IgM, né, como eles têm essa fração FC exposta, eles são capazes de estimular a ativação dessa via do complemento, que é chamada de via clássica, tá? Então, essa via é a única que necessita da presença de anticorpos, tanto o IgM, né, quanto o IgG. Pode ser um dos dois, tá? Aí, então, a gente tem essa proteína belíssima aí, proteína C1 do complemento. Ela possui as subunidades C1q, C1r e C1s, tá? Então, ela tem lá o seu lugarzinho na região FC dos anticorpos, onde ela se liga e vai começar a ativação da via clássica, ok? Então, vamos lá. Como que essa via é ativada? Gente, esse desenho, ele não é tão bonito como os anteriores, mas ele serve bem de maneira simples para poder explicar o processo da etapa inicial da via clássica, tá? Então, vamos dar um zoom aqui. Aqui à esquerda de vocês veem a proteína C1, né, ligada aos anticorpos. Os anticorpos são essas estruturinhas, né, com uma parte vermelha e outra azul, tá? Vejam que esses anticorpos, né, são o IgG, porque são monoméricos, né, estão ligados à superfície do micro-organismo, ou seja, reconheceram esse micro-organismo. E daí vem a C1q com as suas a C1, né, com as suas 3 subunidades, C1q, C1r e C1s, e se liga a esses anticorpos. Quando essa ligação da C1q, né, que é uma das partes da proteína C1, ocorre na região FC do anticorpo, a C1q ela muda a estrutura da C1r que cliva a C1s. Então vejam, vou repetir. A C1q ela se liga, né, ao FC, à região FC dos anticorpos, né, muda a estrutura da C1r que cliva C1s. Então veja que a C1s está faltando um pedacinho da pontinha dela lá. Quando ela está clivada assim, ela fica com ação proteolítica. Ela começa a quebrar a proteína. A primeira proteína que ela vai quebrar é a proteína C4 do complemento. Ela quebra C4 em C4A e C4B. A C4B vai opsonizar, ou seja, vai se ligar à superfície do micro-organismo. A C4A, há quem diga que ela tem ação, né? Alguns livros dizem que ela tem ação como anafilotoxina, mas alguns livros já não trazem essa informação, né? Então, né, a gente, lógico, depende do livro que usar, a gente considera, ok? Posteriormente, C2 também é quebrada por C1s. C2 é quebrada em C2A, vejam, né, que a C2A está aqui, certo? E C2B. Só que, diferentemente de tudo que a gente viu até agora, a unidade que vai ficar ligada à superfície do micro-organismo é a C2A, tá? Como vocês estão vendo aí no desenho. E a C2B não funciona como uma anafilotoxina, tá? Ok. C4B e C2A formam juntas a C3 convertase do sistema complemento ou da via clássica, tá? Então vejam que ela é diferente da C3 convertase da via alternativa. Lá, a C3 convertase da via alternativa, que foi a primeira que a gente viu, ela é assim, ó, C3B, BB, certo? Aqui não. A C3 convertase da via clássica é C4B, C2A, ok? A C3 convertase, como o nome dela já diz, ela converte várias proteínas C3 em C3A e C3B. Isso a gente já viu, né, na via alternativa. Algumas moléculas de C3B vão se ligar a outras regiões da superfície do mesmo micro-organismo e algumas C3B podem se ligar a C3 convertase pré-formada, formando, como vocês estão vendo aqui no slide, a C5 convertase. Então, professora, quando a C3 convertase se liga a mais uma molécula de C3B, forma-se a C5 convertase. Exatamente. E a C5 convertase faz a mesma coisa que a C5 convertase da via alternativa. A mesma coisa. Converte C5 em C5A e C5B. Tá? A única diferença é que a C5 convertase lá da via alternativa, como que ela é?
né, estruturalmente. Então, da via alternativa. C3A, BB, C3B, na verdade, né, perdão, corrigindo, C3B, BB, C3B. Aqui, a C5 convertase, né, ela tem essa conformação, C4B, C2A, C3B. É um pouco diferente, ok? Beleza, então até aqui a gente foi até o final da etapa inicial da via clássica. Posteriormente, né, a gente tem então a etapa final, que a gente já vai ver. Então, para resumir, o que cada proteína, né, dessa via clássica faz? A proteína C1, ela possui então 3 subunidades, C1Q, C1R e C1S. O C1Q se liga a 2 anticorpos ligados ao antígeno, quando é o IgG, lembrem-se, e quando é o IgM, né, que é anticorpo de resposta aguda, um só já é suficiente porque ele é pentamérico, ele é grande. Aí ocorre a ativação enzimática da C1R, que cliva e ativa a C1S. A C1S cliva tanto a proteína C4 em C4A e C4B e cliva também a C2 em C2A e C2B. A proteína C4, né, é uma proteína que possui duas subunidades, a C4A e a C4B. Após clivada por C1S, a C4B se liga à superfície antigênica do microrganismo ou outra célula, né, onde os anticorpos estão ligados, ou se liga a anticorpos associados ao microrganismo. Então, como eu disse a vocês, C4 é uma anaflotoxina. Segundo Abbas, que é o nosso livro de referência, ela é uma anaflotoxina. Né? Alguns outros livros já não trazem essa informação. E depois nós temos a proteína C2, né, que possui duas subunidades, C2A e C2B. O C2 se liga ao C4B na superfície celular. A proteína C1S cliva C2 em C2A e C2B. C2A forma um complexo com C4B, dando origem a C3 convertases da via clássica, C4B e 2A. Aí a gente tem a supressão de um C, tá? É isso mesmo, os livros trazem dessa forma. Essa C3 convertase é responsável pela proteólise de C3. E a proteína C3, né, finalmente, que é uma proteína que é clivada pela C3 convertase da via clássica em subunidades C3A e C3B. Né? E ocorre também, né, a clivagem dessa C3 ativa também a via alternativa. Né? É verdade isso. Quando você tem uma C3 convertase, lembrem-se que a função dela é quebrar C3 em C3A e C3B. Como o C3B é formado, na hora que ele se ligar à superfície do microrganismo, ele pode ativar outra via, né, que é a via alternativa, certo? Então, a ativação da via clássica pode também ativar a via alternativa, tá? Que foi a anterior que a gente viu. Então, a clivagem de C3 ativa também a via alternativa, ou seja, ocorre uma amplificação da ação do sistema complemento. Ativou a via clássica, a ativação também da via alternativa, ok? Etapa final da via clássica. Lembra que eu falei para vocês que uma parte boa dessa história toda é que as etapas finais dessas três vias são idênticas, né? Então é exatamente isso que vocês vão ver agora. Nós temos aqui o desenho da etapa final da via clássica. Vejam, é o mesmo desenho da etapa final da via alternativa. Por que tem essa setinha em vermelho? Para mostrar para vocês que aqui, né, a conformação, a composição química da C5-convertase, ela é diferente, né, no caso da via clássica. É essa que está na seta vermelha, tá? Mas o que acontece de forma igual, né, à etapa final da via alternativa? Novamente, a gente tem a quebra, né, de C5 em C5A e C5B pela C5-convertase. A gente tem que a C5B permanece ligada a C5 convertase até que chegue C6. C6 e C5B, então, se juntam a C7 e C8, certo? E esse complexo que fica ancorado à membrana vai, então, segurar esse tubo formado por várias proteínas C9. E isso vai ocasionar a lise celular, assim como a gente viu na etapa final da via alternativa. Então, vejam que não muda, né, praticamente nada, né? Só a conformação química da C5-convertase. Ok. Acho que a gente pulou, pera lá, um dos slides. Vamos ver. Isso. Então, na etapa final da via clássica, algumas moléculas C3b geradas pela C3-convertase da via clássica se ligam a esta convertase formando o complexo
C4b2a3b, que é chamado de C5 convertase da via clássica. A C5 convertase ativa a etapa final do complemento, né, como a gente mostrou aqui para vocês. E por fim, a via da lectina, da ativação do sistema complemento. Essa via da lectina, ela é ativada pela ligação de manose, que é um polissacarídeo presente na superfície de micro-organismos. Gente, a manose é um açúcar que está presente na superfície de alguns micro-organismos, como as leveduras, por exemplo, tá? E o que se liga a essa manose? Há proteínas chamadas de lectinas, que estão presentes no nosso sangue. Então, as lectinas são responsáveis pelo reconhecimento de micro-organismos que têm manose na sua superfície, tá? Essa lectina é chamada de MBL, Mannose Binding Lectin, ou lectina ligadora de manose. Então, nós, seres humanos, temos a MBL no nosso sangue e essa lectina é capaz de reconhecer micro-organismos quando eles têm manose na sua superfície. Um exemplo, né, desses micro-organismos são as leveduras, são os fungos, tá? Essa MBL ela possui duas proteínas que são chamadas serina-proteases, associadas a ela, a MASP1 e a MASP2. Daí vem o nome, né? Serina-protease, tá? Associada à manose. Por isso o nome MASP, né? Serina-protease associada à manose, MASP1 e MASP2. A MBL é estruturalmente similar à C1Q da via clássica. Gente, elas duas são muito parecidas estruturalmente, eu até vou mostrar para vocês. Por isso, desencadeia a ativação do complemento pelas demais etapas da via clássica. Então, vejam, já podemos ficar felizes, né? Porque a etapa inicial da via clássica e da via da lectina são extremamente parecidas. A gente só não pode dizer que são 100% parecidas essas duas etapas iniciais, porque quem inicia a ativação do complemento, por um lado na via clássica, é a proteína C1, né, ligada a anticorpos, e por outro, na via da lectina, a MBL. Mas vocês vão ver a semelhança grande que essas duas têm, tá? Eu até coloquei esse desenho aqui porque ele mostra certinho essa semelhança. Então vejam, à sua esquerda, vocês veem a lectina ligadora de manose. Está escrito aí, Mannose Binding Lectin, tá? E ela tem duas unidades de serina protease, a MASP1 e a MASP2. Vejam a proteína C1, né, da via clássica, à direita. Olhem como ela é muito parecida, né? Então, à sua esquerda vocês veem como ocorre a ativação da via da lectina e à sua direita vocês veem como é a ativação da via clássica, né? A ativação delas é um pouquinho diferente, mas o restante, gente, é tudo igual, tá? É tudo igual. Então, à sua esquerda vocês estão vendo a via de ativação da lectina e à sua direita a via de ativação clássica, né? A via clássica do complemento, tá? Então vejam que é bem semelhante mesmo. No caso aqui, quem é que faz o serviço de clivagem, né, na via da lectina? A MASP1, ela ativa a MASP2, né, que tem a função análoga a C1R da via clássica, e a MASP2 cliva tanto C4 quanto C2, né, nas suas subunidades. Então, ela tem uma função análoga a C1S, né, da via clássica. Vejam, até isso é bastante parecido, tá? Então, professora, indo aqui para a via da lectina, nós temos lá, por exemplo, uma bactéria, né, que é esse desenho que está à esquerda de vocês, uma bactéria vermelhinha cheia de fímbrias, e ela tem manose na sua superfície, certo? A manose é reconhecida pela lectina ligadora de manose, certo? Então, a lectina vai se ligar à superfície dessa bactéria. A MASP1, ela vai clivar a MASP2, que vai, então, ser ativada, né, para começar, então, a cascata de ativação da via do complemento. A MASP2 vai quebrar C4 em C4A e C4B, posteriormente vai quebrar C2 em C2A e C2B, C4B C2A vai formar então a C3 convertase. A C3 convertase vai quebrar C3 em C3A e C3B. Lembrem-se que para haver formação de C5 convertase, uma dessas unidades C3B vai se ligar à C3 convertase e vai formar então
a C5 convertase. Lembra que a C5 convertase, ela vai quebrar C5 em C5A e C5B, ok? Então, veja, professora, elas duas têm uma etapa inicial extremamente parecida. A única diferença é o iniciozinho lá, tá? Quem é que vai ativar essa via? Mas a etapa inicial das duas é muito parecida, ok? E vamos então para a etapa final do processo. Deixa eu só ver se tem algum textinho, tá? Se tiver, a gente volta nele. Vejam que a etapa final da via da lectina é absolutamente igual às outras duas etapas finais. A única coisa que eu coloquei aqui, como adendo, é que a composição química da C5 convertase, ela é essa composição que está dentro da seta vermelha, ok? Essa é a única diferença. Mas, mais uma vez, vale a pena repetir, a C5 convertase, ela cliva C5 em C5A e C5B. C5B fica aderida a C5 convertase até que cheguem os demais componentes do sistema complemento, C6, C7 e C8. Posteriormente, nós temos a formação do tubo que atravessa a membrana citoplasmática do micro-organismo, formada por várias proteínas C9, e daí a gente tem a entrada descontrolada de água na célula, que vai causar a lise celular desse micro-organismo, ok? Aqui nós temos um resumo das três vias, o que cada uma precisa para ser ativada, o que cada uma envolve, como suas subunidades, o que cada uma produz, e quais são as funções dessas três vias aí. Então vamos lá para o nosso resumo. Em amarelo, a via clássica, ela é ativada por formação de complexo antígeno-anticorpo. Então o indivíduo ele precisa ter pelo menos IgG ou IgM para fazer a ativação dessa via, certo? Então, existe aí uma interação entre o sistema imune adaptativo, que são os anticorpos, com o sistema imune inato, que são as proteínas do complemento, tá? Essa ligação do anticorpo, quer dizer que o indivíduo já tem anticorpo para aquele micro-organismo, e ele vai acabar, então, se ligando à superfície desse micro-organismo. Só que a ligação do IgG e do IgM, eles estimulam a ativação do complemento porque a proteína C1, ela tem, então, um lugarzinho de ligação lá na fração FC desse anticorpo, tá? Nós temos o envolvimento de algumas proteínas específicas do complemento, como C1Q, C1R, C1S, C4 e C2, certo? A via da lectina, que é essa que está em vermelho, ela precisa, então, da lectina ligadora de manose, que está no nosso sangue, certo? A MBL. Ela reconhece a manose presente na superfície de patógenos, como fungos, por exemplo, mas também temos em bactérias. Nós temos envolvidas nesta via a lectina ligadora de manose, a MBL, o MASP1, que é uma serina protease, associada à manose 1, uma serina protease associada à manose 2, as proteínas C4 e C2 do complemento. Já na via alternativa, nós temos a necessidade da presença de grupos amino ou hidroxilo na superfície dos patógenos, para que haja ativação, então, de C3b. Nós temos o envolvimento, na sua grande maioria, de proteínas C3, fator B e fator D do complemento nesta via. A gente sabe que nas três vias existe a necessidade da formação da C3 convertase, porque a C3 convertase, que é formada, vai amplificar a quebra, e a produção de unidades C3A e C3B. Tá? Então, a necessidade da formação dessa C3 convertase. Nós temos, então, a formação, através da ação da C3 convertase, de C3A e C3B, e a C3 convertase ela também participa da formação da enzima C5 convertase. Então, consequentemente, a gente tem a formação de C5A e C5B também. C3A e C5A são importantes anafilotoxinas, ou seja, elas vão auxiliar na liberação de peptídeos mediadores da inflamação e vão também atuar no recrutamento, ou seja, chamar a atenção de células fagocitárias, como macrófagos, por exemplo. Já a atuação da C3 convertase
também vai gerar a subunidade C3b. O C3b é uma importante opsonina, ou seja, ela vai marcar a superfície do micro-organismo. Então, liga-se a receptores de complemento, por exemplo, em fagócitos, faz a opsonização de patógenos e auxilia na remoção de imunocomplexos. Nós temos também como papel fundamental dessas vias, né, a formação do complexo de ataque à membrana, que se inicia com a produção do C5b, né, proveniente então da ação da C5 convertase, onde se unem mais, né, a ele C6, C7, C8 e C9, formando então o complexo de ataque à membrana, que causa a lise de certos patógenos e células. Então vejam a importância do sistema complemento, né, e como esse quadro aqui ele resume, né, essa importância. O sistema complemento tem funções efetoras ou biológicas extremamente importantes, mas muito importantes mesmo, tá, gente? Algumas delas a gente viu nessas explicações anteriores, mas vamos lá. Vamos ver a primeira delas, que é a lise, né? A citólise, que é uma das funções do complemento. Depois nós temos a opsonização. Opsonização nada mais é do que a marcação de um micro-organismo para que ele seja fagocitado ou para que ele sofra lise. A ativação da resposta inflamatória. Algumas anafilotoxinas produzidas pelo sistema complemento, como a C3A e a C5A, são extremamente importantes para provocar degranulação de células, né, que possuem lá mediadores de inflamação e provocar então um processo inflamatório no local. E a última função é a limpeza de imunocomplexos, que a gente chama de clearance de imunocomplexos, onde a gente tem a limpeza, a retirada de complexos imunes para que esses não se depositem, né, em articulações, nos rins, por exemplo, causando doenças autoimunes, ok? Então vamos lá. A citólise é a que a gente já falou, né, quando a gente falou da etapa final do sistema complemento, a etapa tardia. A gente tem, então, a ativação, né, do complemento, que leva à polimerização de alguns componentes na membrana celular, que é a formação do complexo de ataque à membrana, ou MAC, né, que a gente viu, que pode resultar em formação de poros, induzindo a bactéria à morte por lise osmótica. Então, vejam que os fluidos extracelulares estão entrando na célula, a água entra sem qualquer controle por causa da formação desse poro, né, causado, então, pela polimerização de várias proteínas C9 aí, que se encaixam, né, na superfície do micro-organismo. Então, é uma das funções mais importantes do sistema complemento. E depois a gente tem a opsonização pelo complemento e fagocitose. Vejam, aqui a gente tem bactérias que estão em rosa, certo? E o complemento são essas estruturazinhas laranjadinhas, né? São essas proteínas, né? Que são o C3b, tá? Então vejam que o C3b ele tem receptores na membrana de fagócitos. Esse receptor, especificamente, que é o CR1, tá? Que é o CR1. Então vejam que quando o macrófago, né, que é essa célula em amarelo, grandona, fagocitária, como ela tem esse CR1, o CR1 é o receptor para a subunidade C3b, que está opsonizando as bactérias aqui, ou seja, que está marcando elas. No quadro seguinte, vocês veem o CR1, né, ligado ao pseudópode, né, desse macrófago, por exemplo, e ele está ligando-se fortemente ao C3b, né, que está ligado à bactéria. Então vejam que aí fica muito difícil dela escapar dessa fagocitose, né, devido a essa opsonização causada pelo complemento. Então, alguns componentes do complemento, como o C3b, possuem receptores em certos leucócitos, que é o caso desse macrófago aí, dessa célula amarela. Ao se ligar nos receptores, ocorre uma estimulação na capacidade fagocitária dessa célula. Ou seja, essa célula que está em amarelo, que é um fagócito, ela fica muito mais afim de fazer a fagocitose do que ela estava antes, né, por causa dessa opsonização do complemento. A ativação da inflamação. Como é que o sistema complemento ele acaba auxiliando na ativação da inflamação? Esse desenho é bem interessante porque ele mostra bem claramente como isso acontece. Mas para isso a gente precisa lembrar do que é formado nas cascatas de ativação do complemento. A gente viu que a C3 convertase produz, né, bastante C3A e C3B. E a C5 convertase
ela produz bastante C5A e C5B. As moléculas menores dessas duas, né, resultantes dessas duas clivagens, a C3A e a C5A, encontram na superfície de mastócitos, né, encontram receptores. Então, vamos dar um zoom aqui para a gente enxergar. Vejam aqui, ó, a C5AR e C3AR, que a gente está vendo aqui no zoom. Esse R vem de receptor, vem de receptor, tá? Então, receptor de C5A e receptor de C3A. Quando esse C5A e o C3A são liberados, né, pela ativação de qualquer uma das vias do complemento, esse C5A e esse C3A vão se ligar a esses receptores. Isso serve como gatilho, né, para essa célula, né, que é o mastócito, simplesmente liberar os grânulos contendo mediadores da inflamação. E isso, né, inclui entre os mediadores, a histamina. Então, quando essa célula é estimulada pela ligação de C5A e C3A, ela libera grânulos contendo mediadores da inflamação, que vão, portanto, estimular esse processo, certo? Então, durante a cascata do complemento, são formados pequenos peptídeos, né, que são anafilotoxinas. Quem são elas? C3A e C5A, que induzem a liberação, né, desses mediadores pelos mastócitos, por exemplo, a histamina, que é uma das moléculas mais responsáveis, então, pela estimulação da inflamação, né? Esses mediadores causam ativação do processo inflamatório e também levam à atração de células de defesa para o local da inflamação. Então é como se fosse aquela brincadeira, né? Tá quente, tá frio, quanto mais perto do local onde houve a injúria ou onde há a presença de micro-organismo, mais substâncias quimioatraentes existem, certo? Então isso faz com que as células fagocitárias, elas vão em direção ao local onde tem maior concentração desses mediadores da inflamação que estão sendo liberados. Então, ocorre a atração de células de defesa para o local da inflamação. Por exemplo, neutrófilos, né, que são células fagocitárias, basófilos, macrófagos, que também são células fagocitárias, e linfócitos, ok? E por último, clearance, limpeza dos imunocomplexos. O que acontece nesse caso? Isso aqui é uma coisa muito interessante e também muito importante para nós, para que a gente não desenvolva doenças autoimunes, tá? Essa função biológica é bem importante. Vocês estão vendo aqui pequenos complexos antígeno-anticorpo, né, que estão formados na circulação. Aqui, os anticorpos, obviamente, estão em azul, certo? Parece aqueles Y, né? E os antígenos estão em vermelho. Mas vejam que eles estão ligados um no outro. Quando o anticorpo está ligado ao antígeno, a gente dá o nome a esse complexo formado por eles dois de complexo antígeno-anticorpo. Quando eles são formados, eles têm alguma razão para serem formados, né? Eles vão estimular uma resposta imunológica, certo? Só que depois que eles ativaram uma resposta imunológica, eles precisam ser destruídos, né? Ser levados ao baço e serem destruídos, né? Então, a ativação do complemento leva ao depósito, né, de várias moléculas de C3b no complexo imune, por exemplo, né? Então, a gente tem aqui, como é que esses complexos imunes eles vão ser destruídos no baço? A gente tem a ligação de algumas moléculas, né, por exemplo, como a C3b, que vocês estão vendo em verdinho, certo? A C3b. Essas moléculas, gente, elas vão marcar os complexos imunes, né? A molécula C3b do sistema complemento. A C3b tem na membrana da hemácia, que é essa célula gigante que vocês estão vendo logo acima, tá? A hemácia, ela tem receptores para o C3b na sua membrana. Esses receptores chamam-se CR1, tá? O CR1, ele vai se ligar então ao C3b, que está lá, né, enchendo, né, em volta ali do complexo antígeno-anticorpo, né, ligando nele em todo quanto é lugar, certo? E a hemácia vai fazer uma viagem até o baço, né? Olha só, lá no baço, a hemácia vai chegar, né, para os macrófagos, né, para as células fagocitárias lá do baço, vai chegar lá no macrófago e vai falar assim: ó, macrófago, toma que o filho é teu, toma que o problema é teu, vê o que você faz aí com esses complexos imunes,
porque eles não podem ficar no sangue me dando trabalho, certo? Então, a hemácia, ela entrega esses complexos imunes que estavam marcados com C3b para os macrófagos, certo? Por quê? Porque o macrófago também tem receptor ali. Só que o macrófago é uma célula fagocitária. Então, qual que é a função dele? Ele vai fagocitar esses complexos imunes que seriam danosos para nós no organismo e vai destruí-los, né? Dessa forma, eles não se depositam em parede de vaso, não se depositam em glomérulos lá no rim, né? Não se depositam na articulação, porque onde tem complexo antígeno-anticorpo formado, gente, a gente tem a estimulação da ativação da via clássica do complemento e, consequentemente, a gente tem processo inflamatório. Então, onde esses complexos aqui se depositam, né, eles vão provocar a ativação de uma das vias do complemento, que é a via clássica, né, que precisa de anticorpo, certo? E vão ativar processo inflamatório. Vai doer a articulação, vai ter problema na barreira de filtração glomerular lá no rim, vai acontecer uma série de problemas, certo? Então, depois que o anticorpo ele neutraliza o antígeno, esse complexo imune tem que ser destruído, tem que ser levado, né, pela ajuda da hemácia até o baço, né, para que os macrófagos que estão lá no baço façam a destruição desses complexos imunes. Por isso, né, essa função chama-se clearance de imunocomplexos, né? Então, o complemento interfere por meio dos fagócitos mononucleares na eliminação de complexos imunes já existentes na circulação, ok? Existem algumas patologias associadas ao sistema complemento, né? A gente não fica assim muito nesse assunto, né? Porque existem várias patologias, né? Mas eu coloquei aqui alguns exemplos só, né? Para citar para vocês. Então, as deficiências congênitas, que são chamadas de primárias, né? Ou adquiridas, que são chamadas secundárias, de proteínas de ativação da cascata do complemento, predispõe a doenças autoimunes ou infecciosas específicas, em sua maioria, por bactérias piogênicas de agressividade considerável, como por exemplo o meningococo. Bactéria piogênica é uma bactéria que provoca a formação de pus no organismo, tá? Uma pessoa que tem deficiência na ativação do complemento, seja em uma das vias ou em todas as vias, né, ela fica mais suscetível à atuação do complemento em infecções, por exemplo, causadas por meningococo, como as meningites, por exemplo. Então, seja nascendo com esse tipo de deficiência, ou seja adquirindo ao longo da vida adulta por alguma razão, esses indivíduos que têm deficiência na ativação do sistema complemento podem ter mais predisposição, né, à infecção por meningite, né, e a desenvolvimento da maior gravidade, então, do quadro. As deficiências de proteína de regulação do complemento fazem com que a ativação do complemento, né, seja constante, né. Essas aí também são doenças implicadas em doenças do tipo autoimune da mesma forma. Aí nós temos aqui exemplos, né, de componentes do via complemento, a doença relacionada à falta desse componente, né, e o mecanismo, né, que poderia acontecer, né, por conta dessa falta desse componente. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, um indivíduo que tem deficiência na produção da MBL, né, a MBL é extremamente importante na ativação da via da lectina, né? Então, essa pessoa que não tem MBL ou que tem baixa produção, ela fica suscetível a infecções bacterianas, né, que são mais comuns em bebês ou pessoas imunodeprimidas. Por quê? Porque essa pessoa ela não tem habilidade, ou seja, ela tem uma inabilidade de iniciar a via da lectina, tá? Agora vejam, a pessoa que tem deficiência na proteína C3, que é a proteína mais abundante do sistema complemento, né, como vocês estão vendo aqui, ela tem mais suscetibilidade a infecções bacterianas, né? Por quê? Porque a C3, ela consegue, né, através da hidrólise espontânea, ela consegue se ligar à superfície de micro-organismos muito facilmente, né, a C3b, tá? E quando não tem C3, não tem como produzir C3A e C3b. Então, isso leva à ausência de opsonização, à ausência de marcação do micro-organismo e uma inabilidade de utilizar a via do ataque à membrana, né, que é o MAC também, porque não há formação nem de C3 convertase e nem de C5 convertase.
Agora, tem gente, por exemplo, que tem incapacidade de produzir as proteínas formadoras do complexo de ataque à membrana, C5, C6, C7, C8, C9. Essas pessoas são mais suscetíveis a infecções por gram-negativa, tendo em vista então que ela tem aquela membrana externa, né, que é mais fácil de ser atacada pelo complexo de ataque à membrana, tendo em vista que ela fica mais externamente à parede celular. Né? Então, por conta disso, essa pessoa não tem capacidade de atacar a membrana externa de bactérias gram-negativas, que, diga-se de passagem, são bactérias que podem ser bem perigosas à saúde humana. Tá? Então, esses são alguns exemplos de deficiências que podem levar a maior suscetibilidade, né, do indivíduo a adoecimento, né, infecção por essas bactérias. Então, deficiências relacionadas ao sistema complemento. Tá? Bom, gente, e por hoje é só. Eu espero que vocês tenham entendido. Nós vamos fazer, né, uma sessãozinha depois de 1 hora, tá? Para poder resolver algumas dúvidas que vocês tiveram, tá bom? Muito obrigada, né, pela atenção de vocês e até breve.